Essa área, viu? É a área onde era... É o porto natural, onde os escravos mais saudáveis vinham para cá para ser vendidos nessa área. Aqui essa parte? É, lá em Ilha Anchieta. É. Tá vendo aquela partinha que tá lá no fundo, lá onde foi onde o Anchieta, com sua magia, pegou os índios no Caramuru, explodiu sua primeira bombinha e eles acharam que eles eram deuses. Naquela área. Naquela parte lá. Exatamente, naquela área. A população não conta, né? Aí com a magia já deles estabelecida, né? A magia deles estabelecida, eles acharam a oca, a parte de cima da oca é o firmamento, é o céu. E a parte de baixo é onde pode entrar todas as pessoas sagradas. Então eles não tiveram problemas, os Anchieta nem os jesuítas entrarem. Então aqui tinha uma tribo, só a tribo dos Carijós, que praticamente foi extinta, né? Que eles tinham uma tendência a Tupinambá. Não era o Tupi, não, era Nambá. Depois que juntou com o Tupi, por isso que ficou Tupinambá. Exatamente. O Anchieta resolve isso lá. Rezou a primeira missa, depois de 50 anos. Por que depois de 50 anos? Porque já morreram os pajés, já morreram, eles dogmatizaram tudo de novo. Pessoas com uma nova mentalidade, que nem Moisés fez. Então é isso aí. É a parte histórica da magia. É a parte histórica da magia. Da magia. Vou perguntar pra você. Ah, já tá coisado? Nessa parte histórica, por exemplo, é muito relatado assim nas escolas? Na visão, porque o Brasil é dogmatizado, né? É 70% católico. E se falar em magia, achar que a magia ela é aqueles mágicos que faz sumir. Né? Você encontrava lá nos místicos lá na Europa, como vários, um exemplo aí, vou colocar aí Nostradamus, que o pessoal fala tanto, né? Bastante. Esse é um. Conde Saint-Germain, outros. Então eles tinham uma alta magia baseada na Cabala. E a Cabala era praticada em todo sentido na Europa. Na Europa. Aqui já combatia. Já se combatia. Grandes, o Egito era cabalista. Era cabalista. Os judeus cabalistas. Cabalista. Israel nem se fala. Todos eram da Cabala. Usava a Cabala com alta magia ligando em cima e embaixo. O que está em cima e está embaixo. É a lei hermética. Lá eles, 1500, formou-se o grupo, 1513, formou o grupo de jesuítas para combater os grandes místicos da época. E era jogado na Santa Inquisição qualquer um que fosse contrário aos ideais que estão daquela época. Certo. E aí vieram aqui, em 1500, na verdade já estava o Habsburgo, já estava no poder. O Habsburgo. Ele já estava antes que uniu a União Ibérica e já tinha uma grande facilidade de trabalhar com pessoas inocentes que têm uma pequena tecnologia. Os índios hoje são considerados os mais perfeitos na época da magia, porque ele trabalha com a natureza. É mais natural. Não haveria natureza. Na Europa era só ódio. Então trouxeram o ódio jesuíta e Anchieta contra, que já tinha lá, quanto os jansenistas e outros mais, já trouxeram para cá. Enquanto os protestantes, que eles não quiseram ir para a América. Não quiseram para a América. Eles resolveram, os Anchietas, que depois de 1540 foram formados para vir para o Brasil para organizar, aculturar o povo, que era muito mais fácil. Pegar um pessoal simples, com a magia simples, os pajés, a sua maioria dos pajés foram mortos, quem tinha o contato de cima e tinha o contato de baixo, e assim prejudicou
prejudicou uma grande modificação na estrutura brasileira. Eles entraram com ódio, enquanto os índios foram com amor. A orca, em cima da orca, da grande orca, em cima, a parte de cima é considerado o firmamento, onde estão todos os deuses, Tupã, Caramuru, naquela área. E embaixo é onde eles estão, que são santos. Anchieta entrou na orca com grande tranquilidade, porque não tinha maldade pelos Anchieta, pelos índios, tupis, pelos tupis e guarani, tupis, porque antes não tinha tupi e guarani. Não tinha, era só tupi, ou guarani ou nambá. Mas se juntaram os tupi e guarani, que era, de certa maneira, os tupis de certa maneira eram inimigos dos nambás. Os tupi tinha a parte do tupi, que era a parte onde a Anchieta rezou a primeira missa, naquela área lá embaixo. Fica bem naquela localidade. Então a Anchieta chegou aqui já com 40 anos depois, que já estava dominado, os pajés já estavam mortos. Então aquele processo de cima e embaixo, quando o Anchieta entrou, ele entrou como fosse um deus, porque todos que entram na oca, em cima estão os deuses, Tupã, embaixo eles têm, em cima e embaixo eles se ligam, não tem diferença. Ele já tinha essa visão. Então quando ele ia para a guerra, ele já se vestia como um grande guerreiro. Os nambás principalmente. Os nambás eles cortavam a cabeça do sujeito. Lenin, que te chamou. Os nambás, né? Cortavam a cabeça das pessoas e o cabelo para poder buscar toda a parte espiritual dele para ele encaixar nele. Já os tupis não. Já tinha outra visão. Então, aí os nambás foram extinguidos por causa desse processo. E aqui começou tudo isso. Maravilha. Consideração final? Consideração final é aqui que é o ambiente que o Brasil começou a dogmatização religiosa do Brasil, baseada no ódio. No ódio. Interessante. Legal. Boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite. Nós vamos conversar com o professor Adir Jacinto Filho, formado pela Universidade do Vale Paraíba, né, de ensino, onde ele foi formado em geografia também, né, e começou a fazer também história na Universidade do Paraná, de Ponta Grossa. E o assunto hoje, e também na parte da geografia. Mas o assunto hoje que chamou a atenção, especialmente em mim como centro de jornalismo, é sobre um artigo que você escreveu sobre arte, em janeiro, né? Janeiro de 2014, não é isso? Janeiro de 2014. E nesse assunto você versava sobre uma visão assim, sobre a arte e de uma série de detalhes. E você começou da seguinte forma, que o filósofo Nietzsche, a arte é um instrumento do poder e ocasiona todas as formas de preconceito do gênero humano. Aquele que olha com o espírito do temor naquilo que se esconde, ela está acima do bem e do mal, de acordo com o observador. Essa é uma das introduções. Esclarecimento. Dentro de geografia, nós temos antropologia, nós temos pedagogia, psicologia da educação, tem filosofia. Então é uma matéria onde se tem uma gama de intersecção dentro da realidade. Estudamos a Terra. E dentro desse processo há tudo. Então hoje, o homem é influenciado pela arte. Nós estamos vivendo desde o início, o homem, lá, quando abriu o olho, ele
perguntou, olhou para a natureza e quis perceber a natureza de acordo com o seu olhar. E esse olhar, ele começou a fazer as atividades orais, expressar o que tem em volta dele, expressar através das palavras, através dos desenhos, através da escultura, um momento histórico onde ele vivia. Um momento histórico. Então, ele escreveu o seu próprio enredo com as suas emoções, mostrando algo para o outro ver. O observador, o que ele tem para mostrar, o que ele teria para mostrar, para ele foi pura emoção do que ele sentia num dado momento histórico. Dado momento histórico. Na pré-história, você colocou as artes rupestres, o modo de caçar, a vida do dia a dia, aí veio depois as artes da mitologia, que começou a colocar os deuses mais até próprio judeus tentou fazer um bezerro de ouro para mostrar a potência de Deus, de Moisés, né? Então você tem sempre por detrás da arte, ela tem um contexto. E basta o sujeito olhar com bons olhos, com bom senso, que ele vai ver que a arte nada mais é uma expressão da ideologia, ou da ideologia que vai, ou da ideologia que passa. E por que você enfatiza então o aspecto de Nietzsche, que a arte é um instrumento do poder, atrasando todos os preconceitos do gênero humano? Onde está a gênese dessa observação? Para vocês verem esse quadro aqui, ele é vermelho. Não representa nada para quem vê falar, um negócio vermelho. Vermelho. O que o artista quis representar aqui? Me representa de acordo com a observação sua, né? Qual a observação que você está tendo? Bom, neste momento, nós já delineamos esse quadro uma vez, né? Então, ele mostra o ponto de vista da parte ocidental, né? Onde tem um templo, tem um templo, a parte espiritual, a parte espiritual, a parte da estrela, uma raia, com de acordo com os passarinhos, os barcos. E o mar está que cor? O mar está vermelho. Então, qual é a perspectiva desse que desenhou? A perspectiva passa uma impressão assim, meio obscura e até temerosa, com toda essa situação de belo que ele vê também. O belo que ele vê é uma tragédia. Supostamente o vermelho sempre são ligados com as questões trágicas. Então, mas só que ele está mostrando que há alguma coisa que vai mal. Mas só que a pessoa não olhando vai ver uns rabiscos. Ele vai ver um rabisco. Isso está caracterizando uma situação. Então quando um desenho vai se colocar no processo, ele tem uma história. Ele tem uma história. Tem uma história. Se eu pegar aqui, olha só, se eu pegar aqui essa história aqui, um desenho clássico, que eu vou tentar mostrar mais perto de vocês. O que você vê é um índio civilizado, certo? Índio civilizado. Muito civilizado. Civilizado como? Aí que é a pergunta. Ele é no processo de inauguração. Aí por uma pessoa que tem a
sensibilidade de poder, de ideológico, vai mostrar o quê? Vai mostrar aqui. Vai ser um índio desse jeito aqui agora? Não. Tá vendo a arma lá atrás? Tá vendo os índios e as armas na frente? Ele foi civilizado à força ou não? Ele foi civilizado de força. Ele teve que se perder para se adaptar a esse novo processo de culturação. Então, a força. A arte, ela expressa, de acordo com o tempo, ela expressa. Ela expressa o tempo. O tempo. Vamos dar outra olhada aqui. Pegar uma arte, que essa aqui é chamada neoclassismo, né? Onde se mostrava aqui, se mostrava. Agora eu vou pegar aqui. A arte dos indígenas. Agora eu vou colocar vários povos indígenas. Agora eu vou colocar uma Índia que está civilizada. Observa já houve uma profunda transformação nela, na parte psicológica. Ela está civilizada, ela está totalmente descaracterizada na sua formação étnica. E aí, você vai ter uma arte sacra mostrada assim. O padre de costa, rezando em latim, não tem nenhum negro, só a elite. Só a elite. Então o que está passando por essa categorização de arte? Qual é a ideologia que está passando? A ideologia supõe o domínio, né? A opressão de que os brancos estão dominando o índio. Além disso, também, do outro lado, o rei, de um lado, a arte sacra, os filósofos clássicos, os filósofos que eu falo do racionalismo, o rei, e do outro, a classe dominante. Então, a arte, ela mostra as contradições dela. Se é um bem visto, ao quando se tem olhos bem vistos e claros, ele pode compreender a realidade que tem, né? Que se tem. Hoje os índios estão aí, né? E você vai colocar aí agora um outro desenho aqui onde o padre e o negro e a senhorinha. O negro lá atrás. Subjugado. Observa que foi transcrito no terreno artístico. Então, toda aquela arte toda aquela arte do negro é chamada selvagem. Em nome de uma ideologia. Então, por detrás da imagem, aos bons olhos e ao bom senso, é isso que Nietzsche fala. Fala dessa frase aí. Que ele é um instrumento de poder com todas as formas de preconceito de gênero humano. Exatamente. Então, altamente correto.
Agora, os processos que você, por exemplo, descreve em relação aos índios, ainda que de fora artístico, o lado oculto dele era uma ideologia que estava, né, embora artisticamente, né, a serviço de uma elite que estava dominando, que estava E assim sempre foi assim. E sempre foi assim. A história da arte, o homem tentando buscar a arte, ela liberta, mas ao mesmo tempo com os bons olhos. Aí as pessoas não têm bons olhos de ver a arte. Você vê a arte pelo lado só do que é pelo olhar dele. Ele vai olhar o olhar dele. Aqui é o índio selvagem. Era a época deles. Naquela época deles, eles eram livres, né? Era sobre a culturação. A culturação oferecia pinga, oferecia-se todos os projetos todinho que ele tinha, né, para se fazer um nome melhor. Mas, no entanto, a arte ela tem um outro lado também. Esse lado, vou mostrar uma foto aqui. A arte, sabe? Que ela induz o homem a uma nova mentalidade. Induz o homem a uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. Ela oprime e depois ela vem com uma nova mentalidade. Pela classe dominante. Vem com uma nova mentalidade pela classe dominante. Então, eu vou mostrar uma foto aqui agora. De 1500. De 1500. Tá, até agora, o brasileiro, uma das coisas que ele tinha que fazer, você vai ver na carroça aí, as mulheres indo para o único centro de alegria e momento de descontração. Porque eles viviam no sítio, já numa época colonial, já a Europa já estava diferenciada. Então aqui nós tínhamos ainda, aqui eles indo com alegria para um único centro de convivência que é a religião, nas festas, onde eles podiam encontrar uma pessoa com as suas afeições, as emoções e cria uma felicidade. É uma felicidade onde que perdura por um tempo, até que venha e modifica tudo. E mostra o seguinte. Um homem, o negro no pau de arara, sendo batido pela elite. Que é a enculturação na força. E eles utilizam. Então, essa é a contradição da arte. Ela mostra. Esse grupo que você fala batia na força tem esse nome, caracteriza aqui como Igreja Católica, né? Colonial. Não só a Igreja Católica. A Igreja Católica ela sempre chega atrasada. Isso é um exemplo para mim? O exemplo, quando houve o rompimento cartesiano, os calvinistas, eles não queriam saber de William Shakespeare. Eles falavam assim, não interessa para mim, interessa para mim que eu possa resolver com Deus, somente através dele, não através da igreja, eu posso conquistar novas terras. E aí ele foi para a América e fez a doutrina Monroe, índio bom, índio morto, que não podia parar a ciência. Então eles tinham uma visão em que a ciência é o produto deles. Isso foi um diferenciado, enquanto na América continua até hoje. Acho que houve um rompimento na visão artística nesse intervalo de tempo?
Ou algum protestante pensava? O protestante é mais prático, ele falou assim, não é. Agora a igreja não determina nada. Lutero, Calvin e outros falam assim, não, nós temos que ter o progresso, independe da igreja, porque a igreja sempre veio com a história de. Ela sempre fala assim, ela demorou para fazer a Contra-Reforma um tempo, ela sempre quer ganhar, a maioria das vezes, no seu processo, como ela é uma instituição de 2000 anos. 2000 anos. Então, a semana passada eu vi o Francisco falar assim que os homens agora, né, tem que preocupar com o meio ambiente. É uma palavra forte, sim. Tem que preocupar. Agora que depois está quase consolidado, o Greenpeace, quantas pessoas morreram, na época eles nos socorreram. Então eles se apossam, você fala, a maioria faz, se apossam na ideia, mostra para os fiéis que agora é o momento. Mas antes não era o momento. Não era o momento. Porque tinha que deixar alguém ir na frente e fazer. Depois ela se apossar. Se apossar. Então geralmente ela se apossa para mostrar para o fiel. Mas não é só isso não, os protestantes também. Os protestantes eles alegam que o homem do livro não é bom. Patrocinado é a Bíblia. No Brasil. No Brasil. No Brasil, isso, já nas colônias, tanto na Europa e outras coisas, não. É necessário que tenha, existe a Bíblia, mas tenha que ter o conhecimento. Porque os conhecimentos que estavam até agora ligados à igreja sacra não dá mais para a gente tem que progredir. E a religião ela atrapalha, o catolicismo até 1500 atrapalhou, e eles fizeram uma nova concepção de que eu possa criar uma ciência e possa ser livre do meu pensamento e possa fazer um monte de coisas. Perfeito. Isso que ele faz, ela não é neutra. Ela não é neutra, e ela não sendo neutra, ela está acima do bem e do mal. Exatamente, ela está acima do bem e do mal de acordo com o ensinador, porque vem um novo. Vem um novo. Aí esse novo pode ser apossado pelas ideologias, pode ser apossado pelos dogmas, e eles trabalham bem isso. E aí torna-se o quê? Uma dogmatização em torno da arte. Então quando eu olho tem um ditado lá mineiro, né? Eu de novo falo para ele, no Brasil, que o homem. No Brasil, não foi só isso, quando iniciou o cristianismo, lá eles falavam assim, não se preocupe não, só basta ver Cristo, os homens, os professores que estão falando aí, não manda muito. Então quando chegava um professor, alguma coisa de sabedoria, eles falavam, não se preocupa não, Jesus Cristo ele vai encaminhar, ele vai resolver o problema. Então deixava muita margem da ciência. Aí ficou um tempo todo uma arte sacra. Uma arte sacra preliminar. Colocando Jesus com olhos verdes. Com olhos verdes. Você fez essa concepção. E até hoje eles não perdoaram a Índia. Eles não perdoaram a Índia. Perdoaram os negros. Não estou querendo dizer que esses são erros que a igreja ela não admite, a igreja católica não admite. Mas tem uma fidelidade específica por trás, ao medida que não a perdoar o negro. Você vê um lado oculto nisso, pelo fato do negro é um índio, pelo fato do índio não representar uma grande expressão assim, da parcela considerável dos negros? Que a questão é o seguinte, que aí que entra a arte. A arte ela não está só na beleza do olhar. Ela não está só na arte. A arte ela está no fazer objeto. Porque o Marx acha que o trabalho é que ele vai olhando lá, ele modifica o sujeito. Não, é a arte. O sujeito ele inventa um produto, esse produto ele expande e ele pode se tornar uma parte do dominador, como foi o revólver, como foi a metralhadora, como foi a bomba atômica, nos tempos modernos. Então, ou se vai pela arma, esse que é o problema, ou se vai pela dogmatização.
O ser humano hoje, principalmente na igreja, no mundo católico, da América para baixo, eles ficaram muito à mercê dos filósofos da igreja. Na igreja. E eles falam, não vamos interferir e tal. Mas na hora que chegou, agora que o ambiente está sendo degradado, eles pegam as ideias do Greenpeace, do Mata Atlântico, que já estavam lutando. Em 70 morreram muita gente do Greenpeace. Bastante surpresa. E o que me pega nisso é que o próprio do Greenpeace adoçou essa percepção, porque é um instituto de 2000 anos, né? Que está dando uma credencial. Que está dando uma credencial. Mas o que fazer? Ele vai lá, está 2 horas. Nós estamos atrás de capital. O ser humano não está preocupado, não. Ele está preocupado e agora? O que eles têm a fazer? O que eles têm a dizer? Será que eles vão falar para essa industrialização que a burguesia, os que geram o capital precisam precisa diminuir, fazer o quê? Buscar uma nova estratégia que está vindo aí, a Marina? Está um pouco recente, né? Que ela tem um interligamento com o mundo florestal, etc. Então, isso está escondido. Eles estão querendo. Tem um lado oculto. Esse lado. Quando veio o Dom Paulo, ele bateu no comunismo. Que era da Polônia. Agora colocaram o Anchieta, que é da América. Da América. Sempre visando algum objetivo futuro maior. É um futuro maior. Então, nesse processo que a igreja ela tem que acordar. As pessoas que têm lá, esses dogmas, ela é através da arte. Quando o padre faz toda aquela. É uma arte. É um ritual, né? E o bispo também. Ele faz aquele ritual de mágico. Mágico. Onde as pessoas saem aliviadas porque botou uma fantasia nele de novo. Uma fantasia. Mais importante é o seguinte: diz você no seu artigo que o uso de bom senso vê as ideias que nelas existe, e esse bom senso vê a base da civilização futura no dia do bom senso. Ele tira esse lado oculto, tal como você especificou aqui agora, do próprio artigo. Sim. Então aqui o sujeito ele sublima e ele vive num mundo de fantasia. No mundo da fantasia. Essa fantasia de que quando ele se prega ele vai pensar, mas a fantasia ela tem uma perna curta. Depois que acontece, a fantasia ela desmorona e ele fica triste. Por que antes não fizemos isso? Agora vamos ter que fazer. Então, é próprio da ideologia de quem está dominando. É o sadomasoquismo. O sadomasoquismo. Que Fromm fala. O sádico, ele espera a pessoa sofrer. Na hora que o masoquista vê que não está muito bom para ele, aí eles têm que dar uma nova satisfação, um novo sadismo. Porque as pessoas pensam que sadismo é aquele negócio que aparece em Hollywood. Mentalmente, o caráter social, ele tem o sadismo e tem o masoquismo. O índio, quando apanhava, era masoquista. Por que ele era masoquista? Porque tinha arma em cima da cabeça dele. Ele não tinha opção. E hoje nós temos uma capacidade mais elaborada com os novos jovens que estão surgindo aí. Não é questão de fé, não é questão de religião, é questão mais do que você quer fazer com a sua fé. Uma fé onde você seja subjugado e seja um autônomo, ou, segundo Zweig,
Zweig. Stefan Zweig. Escrever a sua história. O sujeito está buscando a sua história. Como buscar a sua história? Sendo onde Erich Fromm fala, a liberdade de eu pensar sem os dogmas. Sem os dogmas. Mas para que possa melhorar talvez esses dogmas. Ou para melhorar os dogmas. Então aí ele não consegue ter a liberdade porque tem uma infraestrutura aqui, uma superestrutura que Karl Marx fala e que o Freud coloca o superego, onde esses que têm os detentores do sádico não querem melhorar a situação do sofrimento do povo. Que é o masoquismo. E tem uma parte do seu artigo que você diz que dentro do poder inconsciente ela não é neutra. O poder estabelece dentro de um contexto histórico. Vai de ponto que você está falando isso agora? Exatamente, ela não é neutra. Quando eu mostrei aqui, quando eu mostrei essas fotos aqui, ó, ela não é neutra. Ela não tem uma neutralidade. Não tem neutralidade nenhuma. Ela vai pegar e vai fazer uma arte. Uma arte aí, ó. Uma arte onde, olha só, um Guarani sujeita uma arte de uma ideologia. Sujeita uma arte de uma ideologia. De outro piso. Deixou o índio totalmente descaracterizado. Sendo ela neutra, ela não tem um caráter ético, assim diz o seu artigo. Não tem. Ela não tem uma ética, porque as pessoas não são francas. Não são francas. Não são honestas. E não são netas. Porque elas querem sempre ter o privilégio de dominar as massas. E essas massas são dominadas pelo sádico masoquismo. E conforme os meios de comunicação, a arte, ela se torna autômata. Ela se torna autônoma. Eu sempre disse, você vai, nós estamos vivendo no período onde você sai às 5 horas da manhã, vai trabalhar, pega um ônibus lotado, e vai falar do quê? Não tem, está cansado, acabou de dormir. Vai trabalhar, chega às 6 horas, alguns vão estudar, alguns vão fazer o quê? Descansar e assistir televisão e fazer as atividades sexuais autônomas. E ele vai acordar no outro dia e vai sendo conduzido como massa. Massa de manobra, onde ele não pode ter como uma elite. A maioria da elite brasileira, como as elites anteriores, o Brasil principalmente, quando começou, a maioria lá no tempo feudal da colonização, os grandes, os donos dos grandes latifundiários, os grandes detentores das capitanias, os grandes detentores do poder brasileiro, eles colocavam os filhos para estudar na Europa. Dom Pedro depois veio, colocou algumas universidades, porque ele veio forçado, né? Depois voltou para lá, já sabia que ele já podia deixar Dom Pedro aqui. Então você tem todo um esquema por detrás da honestidade. Não existe até hoje pessoas francas no Brasil. De Gaulle já falou, aqui é um país que não tem gente franca, honesta, para dizer a verdade. Nós estamos fazendo isso por causa disso, e assim sendo, não existiu. Até agora me mostra. Houve alguns bem intencionados. Que na hora de chegar, eu lembro que o Jânio Carlos, Jânio Quadros falou assim, tem uma mão invisível, eu não posso fazer. Pode sempre foi uma justificativa nos seus momentos históricos, né?
Então, sempre tem aquele que foge da raia para não enfrentar a grande parte que vieram com Dom Pedro. O Dom Pedro aqui, ó, nessa foto que eu coloquei aqui, Dom João veio com toda a estrutura burocrática e a maioria dos templários. Veio com os artistas também. Veio depois veio vários, mas veio depois que Dom Pedro, porque Dom Pedro não era para ser na secessão, ele não era para ser do trono, ele não era bem preparado. Depois ele veio com a rainha, depois veio Dom Pedro, que veio com e a sua senhora Maria também. Aí a da Austríaca ela trouxe várias pessoas. Eu estou Jardim Botânico no Rio de Janeiro, tem alguma coisa com ela, né? Olha o seguinte, em Portugal, você tinha a França atrás e Portugal na frente, olhando aquele oceano. Esperança, o que eu faço? Se eu vou para lá, tem os franceses, os alemães, e se eu for para cá, o que eu posso fazer? Aí surgiu em 1500, 1400, a indústria naval, que é uma arte. Que é uma arte também. Você diz assim de forma categórica que a antropologia é a arte da transformação do objeto feito pelo polegar opositor, que modifica egoisticamente e liberta nela o bem e o mal. Se eu pego o meu polegar, se eu não tenho, eu vou falar outra vez, eu falei que sem polegar opositor, eu olhei, eu vejo, mas eu começo a passar a mão na minha mãe, pegar o polegar, sinto gostoso. Aí eu começo a ver, pegar as coisas, falar, não, eu senti ele. E aí eu vou fazendo minha alma, minha psique, interagir com o meio ambiente. Interagir com o meio E ambiente. nessa interação ele é inocente. Por enquanto, eu acho que fala. Ele é inocente. E ele vai descobrindo que de repente chega alguém e fala assim, não vai fazer isso! É pegar! Ou faça isso, meu filho, que descubra o que tem a água. Essa amorosa é diferente. Ela é diferente. Tem as preocupações, cuidado com o fogo, é normal. Mas na hora que começa a colocar a dogmatização, aí ele começa a perguntar, por quê? É a época do porquê. É o onde, o como. Aí que eu discordo de várias teorias de Piaget, de outros processos que o indivíduo ele tem fases. Não, ele nasce perguntando por quê? O que é? Aí depende da ideologia do local, A ideologia do local vai estabelecer a mentalidade pragmática, prática dele, Claro. e ele vai sendo dominado pela superestrutura e pelo superego. Isso pelo superego. E o ego dele fica assim, perguntando por quê? Ainda continua por quê? Aí morre essa geração que ele vai continuando. Aí vem outra geração, E a dogmatização é seguir o processo. vai seguindo o processo. Aí vai até que um quebra isso aqui. Fala, não é por aí. Aí começam as transformações. Por exemplo, o Hitler, ele veio e quebrou toda a parte do imperador. Ele foi lá, o Bonaparte transformou o mundo. Transformou o mundo. Mas a Inglaterra ainda ficou com Portugal. E Portugal você pode ver que é vermelho. Vermelho. Então, os povos têm que se unir, os povos se unem conforme o mais poderoso. O Brasil se uniu a partir de 1900 com os Estados Unidos. A bandeira brasileira, a primeira bandeira brasileira, você vai ver lá, igual aos Estados Unidos. Mesmas características. Então, houve essa mudança. Hoje, eu tive uma notícia de que os chineses vão começar a fazer carro elétrico. E
Os hindus do Meidei vão também começar a trazer carros ar. Carros ar. Então, o parque tecnológico, né, tem que fazer as mudanças. As mudanças que pode ser operada. Pode ser operado, porque os Estados Unidos falam assim, não fala bem claro, como é que é o índice econômico? O índice econômico dos Estados Unidos é o petróleo. Se há um aumento de consumo de petróleo, ele pensa que a economia vai bem. Ou da eletricidade. No Brasil é a eletricidade, porque eles têm o controle. Eles veem que a eletricidade. Então eles têm um indicador lá que vai ver. Então eles não, aí vem o ser economista e vai tesourando. Imagina, 75 anos o cara aposentar, não? Parece que eles foram um pouquinho meio longe. Mas não fugindo do ponto de vista, eu ouvi atentamente o que você estava dizendo, mas tem um momento que o seu artigo ele atinge o ápice, assim, no bom sentido da palavra. A arte apresenta formas e movimentos gerais de maneira ampla, consciente e transmite a espiritualidade ou de forma objetiva ou subjetiva. O que você gostaria de dizer especificamente sobre isso? A objetiva é aquela que fala assim, ó, você está sofrendo é porque as dificuldades que estão aí economicamente foi ocasionada por pessoas que usaram o Brasil essa objetiva para o seu bens próprios. Mas a subjetiva é o pior, que eles fogem, eles falam assim, eles foram, mas a gente pode resolver. Fica sempre de jargão. Vamos fazer uma captação para poder melhorar, né? Para a gente se manter no poder. Se manter no poder. Não é franco. Não é franco. Eles são franco. Então é esse mais ou menos que você quis dizer no seu artigo. Objetivamente. A outra parte que leva uma sequência do seu artigo no poder coletivo transforma a mágoa o sujeito. Ela pode estabelecer utopias dentro de um contexto histórico. A arte, ela tem vários tipos de arte. A arte, quando você olha, você colocar o opositor, você tem o sujeito atrás, tem? Ele tem todas as afeições e suas paixões. E suas ideologias. E suas utopias. Aí ele coloca lá a sua paixão como fosse universal. Quer dizer que ela tem o poder coletivo de transformar a mágoa o sujeito. E ela transforma as afecções. Transforma afecções para o bem e para o mal. Onde é a racionalidade disso? Aí que entra do sujeito que ele tem que fazer. O que eu tenho que fazer? A minha história com o meu enredo. Isso no brasileiro, em nenhum país, nenhum sujeito que é dogmático e ideológico, ele vai falar, eu sou sujeito? Do quê? Você está dogmatizado. Por exemplo, a república significa res pública, coisa pública. Aí o brasileiro fala para o brasileiro, você é da república, a sua coisa é pública? Ou é de alguns? O Brasil de forma de alguns. Res pública. Ser responsável pela república. Aí, se tudo aqui, o Brasil é coisa nossa, não é coisa dessas pessoas, elas que fazem os meios de comunicação trabalhar para elas. Usando o bem e o mal. É por isso que a arte. Um momento interessante, assim, que eu achei bem interessante no seu artigo, onde você frisa as seguintes questões. Ela movimenta paixões e emoções. Ao movimentar paixões e emoções, passa uma sensação e impressão para mim que essa movimentação de paixões e emoções não dá o caráter racional
de quem está navegando nessas paixões e emoções. Nesse caráter, parece que ela está irracional ou é uma impressão minha? Isso, segundo o Eric Fromm, é chamado automatização. Automata. Quando, e o Hitler, olha só que o Hitler ele tem uma frase que fala assim: o homem quer ser bem governado. Ele quer ser bem governado. Aí que entra um líder carismático, populista, com uma ideia nova, onde a massa junta ele e ele faz o que faz. E toda a massa vai. Nessa movimentação de paixões, reflexões, pegando o termo do Baruch, dá a entender que a arte ela consegue então possuindo do inconsciente e a irracionalidade desvaria-se. Mas ela encontra lá na frente a verdade do mal. Mas você disse que sempre a arte caminha nas minhas verdades, né? Não estou falando que você está sendo contraditório. Então, ela vai buscar, ela acha uma nova verdade que pode substituir essa verdade, mas ela também, vai, se ela não for res pública, coisa do público, coisa do povo, franca e honesta, ela vai se tornar de novo opressora. Meias verdades. Com meias verdades. Quer dizer que a arte ela transita sempre no bom senso, mas depende do bom senso do observador. Não tendo essa questão, ela se perde no processo das meias verdades. Justamente porque a maioria que detém os meios da arte, seja ela escrita ou oral, ela é uma elite que quer buscar ganhar o seu poder e o seu dinheiro. O Hitler, por pouco, ele não ia ser Hitler. Os marchanos na época, ele desenhava muito bem, ele tem pinturas, viu? Se você buscar as pinturas de Hitler, ele era pintor. Ele é clássico ou Ele era clássico, ele fazia uns desenhos muito clássicos, ele tinha perfeição. Ele tinha perfeição no classismo. Mas vamos pegar uma borboleta natural. Dá para fazer a realidade da borboleta? Não pode ser imitada. Ela é suposta verdade. Verdade. Então, quando o neoclassicismo colocou, aí ele foi procurar os marchanos falou, não, agora eu preciso de Van Gogh. Coisas que mostram abstrato, onde o homem está fora do centro. Porque houve a Primeira Guerra Mundial, etc. O neoclássico estava todo de confronto. Confronto. Então, ele falou assim, o mundo está confuso. Então, aí começou a aparecer o cubismo, então apareceu todos os processos da escola dele. Apareceu falar, não, a forma precisa ser perfeita, pode ser um Monet que faz justaposição, que faz todo um processo onde a arte ela não prestou atenção no que vinha. Enquanto Dalí quando houve o primeiro treinamento do Hitler dos aviões lá na Espanha, Dalí e fez o quadro dele que escorre o relógio, porque estava vindo outra coisa, ninguém percebeu. Mas ele estava vendo já que o tempo ia mudar. Estava escorrendo na mão de alguns. Bem relatado essa questão, né? O grande momento do seu artigo, o Pars também teve grandes momentos, mas esse que me chamou a atenção, você diz o seguinte, que a arte passa a ideia da dialética, das nuances, ela pode impedir o avançar e retira dela todo o essencial, o essencial para o pensamento. Você caracteriza o quê? Ela, em certa fase, ela sendo dialética, o que ela tem de melhor, cabe ao meu observador tirar o essencial dela. Isso é muito difícil, porque geralmente o cara quer dar risadinha. Ele não entra, como ele está acostumado a sair de manhã, e aí até a noite, depois à noite ele vai assistir um filme, ele parece um índio vendo no novo espelho.
Ou um português olhando para. Não, português olhando só o novo mundo, paraíso. Ou outros, eu vou ver o que tem lá no final. Será que eu tenho esperança? Mas eu vou aproveitar o mercado, quando vieram para cá. Que vieram os portugueses para cá, eles tentaram trazer, substituir para os escravos, mas não conseguiram. Os portugueses foram tudo para o comércio. Foram tudo pro comércio. Aí eles Viraram o homem do lapinho na orelha. na orelha e olhando lá certinho. E esses povos vieram, também depois os italianos viram também. Pô, eu não vou ficar trabalhando assim, eu vou montar a minha primeira indústria, os Matarazzo, etc. Né? Porque os artistas e alguns intelectuais, algumas pessoas, o status quo presente, o poder, passa a sensação para as grandes massas que a arte é uma coisa tipicamente dos homens poderosos. Ó, ela é contraditória. Por exemplo, em 70, o Brasil estava com o governo militar, o Brasil estava tendo um surto chamado desenvolvimento Diferença econômica enorme. econômico. No Paraná eu via lá que vinha, todo mundo estava alegre, todo mundo tinha dinheiro. E aí os caras aqui querendo cantar musiquinha para voltar ao socialismo. Nossa, uma contradição tremenda. Foram fazer o Araguaia lá e o povo tava tudo aqui. Aqui em São José, como é que você falou pra mim? Aqui se passava se anunciando de caminhão pedindo servir, pedindo para trabalhar, né? Então, essa O contradição. de emprego e os sonhadores é uma coisa impossível, né? Não, aí que entra A ideologia. a ideologia, que ela vem e mostra o que é de bom. Que era de bom. E o povo, ele não tem a noção de observar. Ou aqueles que têm observador, acham que aqui o modo não é bem e vai fazer ele com um grupinho que... Deu errado essa visão deles, então. deu errado. E deu de que não, né? Aí o próprio Hitler, né, quando ele fez a carteira de trabalho, fez as casas populares, né, rodovias, ferrovias, usou o Estado e gerou emprego. O povo não estava querendo saber. O povo não estava querendo falar em comunismo, não. Ideologia, não, estava querendo coisas concretas, Objetivos. Então ele veio e conseguiu ganhar a massa através da propaganda de Goebbels, mostrando novas perspectivas. Isso aí criou um grupo de autômatas buscando uma nova realidade como superioridade. Verdade. E é isso que a ideologia trabalha, a superioridade. Superioridade. Você diz o seguinte, que as melhorias do trabalho feito por ela, ainda de boa intencionada ou não, pode formar uma dogmatização de uma geração para outra ou pagar o passado. Como se diz pagar o passado do campo artístico, formando uma dogmatização. O que você especifica mais ou menos nesse artigo? A arte ela tem a função de êxtase. De sublimar. Eu vou dançar, eu estou feliz. Eu vou dançar, estou feliz. Eu vou assistir um filme, estou feliz. Eu estou feliz. Eu vou assistir uma televisão agora, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou na automatização do que o grupo quer. Eles mostram o que quer para mim e eu não posso interferir. A não ser agora, com a web, com os jovens que estão surgindo aí, alguns mais aí que podem, como eu, como você, né? Outros, várias pessoas podem modificar, porque a web não é controlada por grandes corporações, né? Que nem no Brasil, a família Collor, a família Sarney, Roberto Marinho, várias famílias, Linhares, no Espírito Santo. Então você tem um controle, né? Você tem um controle. Controlado os meios de comunicação do Brasil. E eles estão no poder. Eles estão no poder e para o poder. E para o poder. Então, essa é a complicação. O brasileiro, ele quer ver futebol, hoje perdeu o Brasil, né? Pela segunda vez? Pela segunda vez. É só não acordar. Vai pegar feito dominó? Vai feito dominó. Porque é o seguinte, a CBF,
Aí vem a ideologia, né? Não, a NASA é antropológica. A ideologia ela sempre vem batendo a arte. É diferente de Karl Marx que eu estou falando. A arte, ela é o sujeito fazendo. Você olhar, aí a outra pessoa vê que aquilo é bom. O Pascoal inventou a Paspalina. Aí veio da Paspalina, tem o teclado hoje. Então é a sequência em que, se a pessoa tirar a ideologia e colocar na prática, ela vai vendo e vai tendo a modificação. O problema é quando essa modificação está feita, como as questões da luta contra o desmatamento, contra todo o processo de industrialização. Já começou em 70. E agora, alguns estão querendo falar que tem que se preocupar. Ora, por que não falou antes? Por que não foi lá junto antes? Isso que é o problema, nós sempre chega atrasado. O cara que tem o domínio da ideologia de 200 anos, 2000 anos, ele sempre acha que é o dono da verdade. Não é o dono da verdade. Ele pega para ele. Aí o cara fala assim, como era uma instituição poderosa, como também os protestantes são poderosos, eles falam assim, é verdade. Só que os protestantes eles falam, não, liberdade, faça você mesmo, lute por você e você vai conseguir. Eu fico esperando. Mas para ele não importa se está destruindo a natureza, também é ruim. Falsos critérios também danados da integração da natureza. Então, para eles vieram lá desmatando, querendo pegar, matando e não querendo saber. Porque os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos tem uma planície litorânea, depois ele entra no Mississippi, tem uma grande planície. Foi fácil fazer a dominação pela arma. E aí de bom ainda morre. Só que eles não tem graça. Só no Brasil tem muita floresta. As coisas geográficas eram completamente diferentes. Nós tinha lá que tinha que ter um jogo de cintura, eles não podiam perder a riqueza da fauna e dos remédios. Muitos germânicos, botânicos germânicos, biólogos germânicos holandeses vieram para o Brasil, pegaram muito remédio. Antropólogos que pegaram e levaram para lá. Esse é o fenômeno de exploração de colônia. Que ainda se tem a exploração da tecnologia. Então agora está vindo o chinês com uma nova. O que fazer? O carro elétrico, com carro a ar. É uma nova situação em que o Brasil, se perder o bonde dessa nova tecnologia, vai ficar no modelo. Vamos para essa é a terceira parte, né? A entrevista estava se iniciando com a Adília Jacinto, avaliando o seu artigo sobre arte, né? Já andamos um pouquinho, falta pouco, mas faltam algumas questões ainda que estão pendentes, que faz falta ser analisadas. Quando se analisa a arte, eu falei um pouquinho da arte sacra, tanto dos protestantes como do catolicismo, né? Mas só que antes, até Aristóteles, aí a arte era baseada nas divindades. Nós temos aí várias divindades. O mundo se tornou as divindades. Nós temos aqui, através dos mitos e lendas, que buscavam a fé como esperança. Fé como esperança. A fé como esperança para mudar o seu modo operante dentro do ambiente. Modo operante onde ele buscava a divindade para ir. Aí veio os judeus e buscou um Deus desconhecido. Caracterizou como monoteísta.
monoteísta. Aí Aristóteles veio e falou assim, não, nós temos que ver o objeto para poder ver. Aí rompeu. Mas aí foi um longo período para chegar depois de 1600, os iluministas retornando, depois lá na frente retornando, e lá na frente retornando. O que é a fé? O Erich Fromm falou o seguinte: a fé, a esperança, ela desaparece, a vida termina na realidade ou potencialmente. A esperança é o elemento intrínseco da estrutura da vida e da dinâmica do espírito do homem. Ela está intimamente ligada a outro elemento da estrutura da vida, a fé. A fé não é uma forma fraca de crença ou conhecimento. Não é fé nisto ou naquilo. A fé é a convicção sobre que ainda não foi provado. O conhecimento da possibilidade real e a consciência da gravidez. A fé que nasceu, ela é baseada na capacidade de conhecimento e compreensão, que penetra na superfície e vê o âmago. A fé como esperança, não previsão do futuro. Não previsão do futuro. Então, a arte, ela faz isso. Ela dá uma previsão do futuro. E ela cria um dualismo. Onde as pessoas vão buscar na fé uma esperança de uma vida melhor dentro do seu espaço. E agora ficou complicado mais por causa que poucos têm o ouro e querem manter a fé sob o jugo deles. A fé sob o jugo deles. E aí está o incerto. Aí que o incerto o artista vai jogar. Ele vai jogar no quadro, ele vai jogar na arte de falar. O Hitler jogou no incerto. Ele falou assim: olha, eu não estou vendo nada, o povo precisa ter um bom governante, então eu vou ser governante deles. E ele criou toda uma ideologia, todo um aparato tecnológico, o Goebbels, para mostrar que eles tinham a arte, eles eram melhor, eles tinham a fé melhor, e a igreja católica estava lá, os protestantes estavam lá. Isso também aconteceu na Ásia. Na Ásia. Aconteceu também, não é só uma característica, é uma característica da fé. A fé, ela gera incerteza, e nessas incertezas o ser humano quer buscar uma certeza, e aí ele fica buscando em dogmas que vai poder dar essa certeza provisoriamente. Por isso que no início eu falei, a história, você faz o enredo, você é o próprio autor, você tem que fazer a própria história, buscar a sua própria legenda, que nem o Zweig falou. O Stefan Zweig foi um dos grandes escritores da época. Então ele mostrou que a distinção entre a fé racional e a fé irracional. Como é que é a fé racional? É aquela onde você vê o que Pascal falou. Pascal falou, uma observação. Entre Pascal, para fechar seu artigo, pelo menos, entre Pascal, você diz o seguinte, que a moral tradicional esconde o bem e o mal da religião, e na política marca uma realidade inquietante, torna-se mercadoria cuja visão é difícil de suportar. Assim fica o homem imóvel diante da arte, que se torna uma meretriz e ao mesmo tempo se torna alivia o espírito. Essa é a sua artigo. Ele falou assim, tome preocupação na arte. A arte, ela sublima, deixa você feliz. Quando eu vou lá até 1960 aqui no Brasil, que demorou. E assim, o Brasil era rural, então o cara saía do sítio, ele ia para a igreja, que era o único lugar centro, da referência da felicidade, onde eles podiam se encontrar um ou outro. O cara saía da fazenda e lá se vinha
todos iguais, então não tinha muita questão da racionalidade. Não tinha questão da Já racionalidade. estava estabilizado. Já na Europa, já estava lá, já mais adiantado, o processo do racionalismo de Descartes, né? Que ele colocou. Descartes. Por falar em Descartes, antes de Aristóteles, a arte era vinculada a grupos que tinha-se a fé, uma esperança na divindade. E Descartes deu uma nova concepção nessa área, que tem por fim tirar dela, abolir essa superstição, o domínio dessa superstição. Então, ele criou um método. Nesse método ele falou assim, ó, tudo. Desconfia de tudo. Haja dúvida de tudo. Aristóteles. Não, o Descartes, duvida. Então criou uma sociedade de dúvida e criou a incerteza. E a inquietude. E inquietude. E buscou no racionalismo, buscar um objeto, buscar uma melhoria. Hoje nós temos a medicina, nós temos todo um processo científico dos materialistas que não são religiosos, são filósofos que não são religiosos, ou são religiosos que criaram várias vacinas, se fosse ficar no anterior, não teríamos esse desenvolvimento. Então o processo que ele colocou o objeto para melhorar o ser humano, que antes era negado isso, porque era tudo divindade. Era tudo divindade. Então a questão do Aristóteles, então, que a arte habilitada desses grupos, tudo. É uma questão assim que eu não sei se passa de forma sutil, que o Aristóteles ele conseguiu colocar uma parte dual. Essa dualidade tem alguma coisa a ver com a arte? Tem, porque ela mostra duas faces. E o ser humano tem que a fineza. Tem que ter o espírito, ele não pode ser geômetra, que nem o Pascal fala. Ele tem que ter o espírito da finura, que vai dar a fineza para ele enxergar a racionalidade dos dogmas e das inverdades que tem no processo de manipulação de alguns grupos que detêm a cultura, os jornais, detêm a própria Bíblia, detêm a própria formação, inclusive o Calvin, Calvin, ele falou assim, vamos gente, nós temos que crer, faça você mesmo, você faça você mesmo, deixe fazer. E não deixe que a Igreja Católica faça o que você faça. Então nós podemos fazer sem aí vem a Contra-Reforma meio antiga. O pai colocou e falou assim, não, nós temos que. Ela chega sempre atrasada. Porque ela é um jeito a estratégia dela é quando o pensamento está solidificado, ela vem e coloca. Hoje o encíclico do Papa que vai sair agora é sobre. Assim é mais fácil. Fica mais fácil. É que nem o português espera. Dom João ficava só esperando o que ia acontecer. Então é a mentalidade da espera para ver o que vai acontecer. Depois vai lá e pega o grupo. Como ela tem 2000 anos de história e as pessoas ainda acreditam e não questionam isso, aí que entra o espírito da fineza que Pascal fala. Do Blaise e Passo. Para falar em inglês do Passo, eu ouvi atentamente você, ele diz o seguinte, que através da subtração, ela nega a subjugação e viu o que está atrás da verdade dessa dominação, que só através dos estudos do objeto, em contrapartida, Blaise Pascal salientou o que está atrás da arte, onde ela vai ser levada para os dogmas e a liberdade. Até então hoje, a fé fica sem esperança, que a razão até do seu ver, pelo espírito jovem, você se revelou aí, mas pelo espírito
da sutileza e das verdades. Quer dizer, existe tudo um conjunto de arte que ele diz que é o seguinte, só por esses detalhes que você se referiu, pela sutileza, que os olhos sempre estão no padrão geográfico, geoméltrico, e é só assim que você consegue observar. Quando houve-se transe, houve a arte, as pessoas fizeram a arte e foi bom formar uma pólvora, formar uma arte, formar pólvora uma arte, formar alguma coisa de uma arte. Então nesse processo houve uma simbiose. Uma simbiose, né? Onde a pessoa vive Aí ele vai para aquele ídolo, achando que ele é o representante máximo da submissão de uma instituição, de uma ideia que às vezes sem querer eles fazem obrigatoriamente. Porque acham que são ordens do sagrado, ordens sagradas, inquestionável. E por outro lado eles mantêm-se a sobrevivência do corpo naquela dogmatização, porque para ele é fácil, ele segue, é fácil ele seguir a automatização. Então ele vai para Nova Delhi, ver tal coisa, o bispo falou, o Mahatma Gandhi falou, o Buda falou. Então ele vai indo e cria-se conjuntos, até o próprio Talmud dos judeus criou-se esse processo de simbiose, onde a realidade está fora de si mesmo, mas em outro. Por isso é que Stephen Zweig falou: você é o próprio enredo da sua própria história. O monólogo, você assiste ele. Você é o próprio monólogo. Você pode criar uma fé que não seja dogmatizada. Você pode ser o artista principal. Pode ser artista principal, não precisa desse palco simbiótico. Então a esperança sempre no messiânico, sempre no Aquiles, sempre no Alexandre, que vai trazer significância, sempre no Mahatma Gandhi, sempre no Siddhartha, na Shiva. Eu não estou só falando está dando uma visão abrangente, que todas as religiões elas buscam uma autoridade onde querem profetas ou messias ou pessoas que estão ligadas e fazem dentro de uma classe privilegiada as suas opiniões dentro da arte, a arte da oratória. E formula suas concepções e valores em determinada história. E aí a esperança e a fé é a firmeza deles. E as pessoas, como estão automatizadas, ela consegue buscar ser feliz no processo. Um processo que, mas com o tempo, eles vão vendo que não é normal. Não é normal. Não é só o tempo, né? Eu não quero provocar seu pensamento, está longe disso, né? Estamos aqui só tecendo comentários antropológicos no campo da arte, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Na questão Karl Marx, você não acha que foi um dos erros históricos ele não ter uma luneta mais aprofundada em relação à observação ao poder da arte? Sim. Você poderia exemplificar para mim? Porque é o seguinte, nós vivemos numa sociedade desumanizada. Ele tentou humanizar através do proletário, mas o mundo, a Inglaterra, os Estados Unidos estavam num processo de alegria. O proletário lá da Suécia estava num processo além do que imagina, jamais ele entrar num dogma do Karl Marx. Só entrou a Rússia porque era ainda feudalismo e o César Czar lá era meio radicalizado, ele não
deixou margem, e aí veio os bolcheviques e deram um trabalho neles. O seu artigo, que particularmente você discerniu e colocou de uma forma tão brilhante, colocou todos os aspectos possíveis, imagináveis da comunidade, desenhando antropologicamente, historicamente, os viés ideológicos, a parte bonita dela, a parte perigosa, mostrou aí como foi feito o processo de exploração do Brasil artisticamente, e você deu um leque de informações extraordinárias. Aqui para encerrar, só você tem alguma coisa a comentar? Eu penso que o Brzezinski, como é que é o nome? Brzezinski, ele diz o seguinte: o dissidente intelectual, aquele que pensa livremente, ele está fora dessa mentalidade ideológica. O Ocidente. Por isso que já há 2000 anos, os primeiros cristãos falavam assim, quando o professor chegava, não acredite naquele professor, não, acredite nessa palavra. Mas caracterização também. Então, porque os gregos, os romanos estavam com aquela filosofia helênica, né? Então houve um processo de atraso quando no Brasil 2060 anos. 2060. E quando na Europa foi até 1600. Então nós temos 500 anos, 1600, 400, 500 anos atrás desse processo. Agora, só para fechar a pergunta da noite, para dar uma questão assim que não poderia passar batido, especialmente respeito à arte, é a questão do neoclássico. O movimento cultural nascido na Europa em meados do século XVIII, base nas ideias do iluminismo, no interesse da antiguidade, advoga os princípios da moderação contra o excesso decorativista, geralmente oposto ao barroco. A volta clássica é um fenômeno recorrente na história da cultura do Ocidente, quer dizer, ela vai sempre para trás. E o neoclassicismo está sempre ligado no declínio da religião. O que você tem a dizer? Que quando apareceu o racionalismo, eles buscaram uma contrapartida aos dogmas religiosos. Então eles usaram isso aí. Buscaram uma nova mentalidade onde formou-se vários ateus, né? Se formou uma nova razão onde o ser humano pode, lazy far away. Você pode fazer, você pode ter ao inverso do processo da igreja que tinha 1500, 1600 anos. Né? Mas ela advoga os princípios da oração do excesso relativismo. Assim, a mudança só no estereotipo de nuances, linhas, equilíbrio. Então, eu vou mostrar uma foto agora, que é o seguinte: o que no Brasil aconteceu quando os portugueses chegaram? Tá vendo algum negro aí? Aqui tá meio... Tá vendo mulher? Você mostrou essa foto, não tá. Não, só estão eles, só a elite portuguesa dominante. Uma elite que é ligado aos cavaleiros templários, maçônicos. Que foram expulsos de Portugal. Expulsos de Portugal. E ajudado pela Inglaterra, que tinha interesse. Interesse e manutenção. Então eles vieram aqui no Brasil, vieram correndo, sabendo que o Napoleão ia ser derrotado. Não consegue. Então eles sempre tiveram a ideia, os portugueses não foram tão. Fala assim, o tempo dará. O tempo fazerá. Sempre esperou para ver o que dá. Então essa é a grande coisa que acontece, que no Brasil tem-se ainda essa mentalidade do ser. Vamos ver o que vai dar. E a gente fica esperando. Vamos ver o que vai dar.
que vem a burocracia, uma burocracia voltada para montar o sistema econômico brasileiro baseado no patriarcalismo e baseado aí no domínio da burocracia, que está até hoje. Os burocratas, os fazendeiros, os grandes proprietários da latifúndia, os grandes coronéis, eles mandavam os filhos para a Europa. Até 1970, a maioria dos burgueses quatrocentão da classe alta mandava os filhos estudar na Europa. Enquanto no Brasil estava falando assim, você deve ser igual a Cristo, você deve ter a humildade, é o ser humano. Sim, senhor, sim, senhor. Sim, senhor, criança moral. Criança moral. Esse caráter social brasileiro. Caráter social brasileiro. E o português olhando, aí tem o índio veio sofrido, ficava olhando o que vai acontecer, o negro, foi forçado, agora eu estou aqui, e o que eu faço? Porque eu não conheço a mata, né? Então eu tenho que ficar submetido, porque o índio conhecia a mata, corria. Sabe? Então era difícil fazer o índio de escravo. Então, certo. Nós tivemos uma noite hoje que foi traçar todos os aspectos da arte, na sua analogia histórica, de todos os aspectos, mostrou a arte na sua forma nua e crua. Você tem algum comentário a fazer final? Quer acrescentar alguma coisa? Bom, vou dizer um último trecho de Erich Fromm. O homem moderno está isolado, sente-se solitário, mesmo que faça parte de uma multidão. E não tem certeza que pode compartilhar algo com os outros, salvo slogans e ideologias e dogmas que captam os meios de comunicação e fazem dele o que quiserem. Ele é uma instrumentalização só. Mas também é impressionante o que deve ser considerado que eles se tornaram profetas do seu pensar. Eles se tornaram profetas do seu pensar. Ainda estão batizados em todos esses dogmas. Eles se tornaram, e agora com os meios de comunicação novos, estão preocupados com o seguinte, que agora os evangélicos estão falando que está sendo destruído pela internet, é mais uma jogadinha para poder você não estar ciente. Não. Tem vontade, o árvore aberta, tem que manifestar todas as ideias, os prós e os contras, e tem que estar sempre ligado na informação, avaliar com senso crítico tudo que se apresenta para vocês. Nós estamos aqui nesse momento, né? Se quiser algum participante, só dá um toque aí pra gente. Nós estamos abertos a vir pessoas novas. Mas não seja dogmática, né? Que tenha a mente aberta, liberdade, para poder estar aqui com a gente. Tá aí a dica para você. E vou te falar, nós recebemos um pouquinho, viu? Nós vamos mudar até. Isso aqui é pintura minha, as outras pinturas foram minhas. É uma obra artística do Edinho. E as outras pinturas foram minhas também, outras pinturas. Então, o convívio com a arte é um convívio. Agora, se você quer fazer uma arte para modificar e para ter esperança e para ter melhorias, não estou querendo dogmatizar, você não vai ser nenhum líder. Pode ser que seja um líder, mas não queria. Aqui nós estamos só debatendo as ideias da antropologia filosófica. Se afeta as outras ideologias que são dogmatizadas, eu simplesmente não posso fazer nada. Eu simplesmente estou fazendo eu e o Norton, né? Norton até o céu como jornalista, né? Estou iniciando. Então ele está buscando, nós estamos buscando alternativas. Uma alternativa, uma visão que possa ter. Quando eu falei do racionalismo religioso, que eles eram filósofos, alguns ficaram bravos, mas
o que é essa encíclica do Papa? É uma filosofia. Uma filosofia. Como é que eu não posso negar que é uma filosofia? Vai mudar o ser humano? Filosofia, a intenção dela é mudar o ser humano. Transformar o ser humano de alguma maneira. De uma maneira. Então eles ficam falando que não é filósofo, eles são filósofos. Filósofos da igreja. Foram montados em outras igrejas também. Outras igrejas que tem os seus filósofos. Etc. Então são filósofos. Eles vão ser chamados teólogos. Teólogos. Então aí esse é o grande dilema. Nós não temos nada. Temos sim diferenças. E como respeito a diferença deles, e nós vivemos uma democracia, o que eu falei, nós somos república, coisa pública, e não é dele, não são deles, somos nós. Tanto qualquer ser humano. Essa república que colocaram lá em 1808 não é a nossa república, nós queremos a dignidade de ser gente que pode governar e pode fazer. Eu falei do parlamentarismo. É uma opção. É uma opção. Mas o parlamentarismo vai salvar. Porque está aí, ó. Então o parlamentarismo sim. Pode ter uma opção. Criando juízes separados, fazer uma nova constituição. Outras nuances. Tem outras nuances. E botar agora, porque eles estão querendo colocar aí o meio ambiente, está criando um propício a vir uma pessoa que vai falar do meio ambiente. Não sei não, hein? Olha só o que está por detrás disso, hein? Tá? Tem uma preocupação com isso. E o tesourinho aí, ó. Tesourinho cortou 70, foi para 75 anos de idade a aposentadoria. Eles estão sempre colocando a massa lá embaixo. Lá embaixo. E achando que pode estar fazendo uma coisa dignifica as camadas populares e infelizmente a automatização. A automatização acelera todos os essas simbioses. O que cabe você da Weber é estar ligado num senso crítico de avaliação para que tudo aquilo que se apresenta às vezes possui aparentemente verdades, mas tem meias verdades e existe o que está oculto por daquilo. Obrigado. E as suas considerações finais? Minhas considerações finais? Obrigado por vocês, telespectadores. As minhas considerações finais é que o jovem não perca a perspectiva de um mundo melhor, mas para isso precisa do senso crítico daquilo que tudo que se apresenta para ele. Nem tudo que se apresenta para ele pode ter só o sentido da coisa inédita, mas aquilo que está inédito pode ser um contraponto contra a sua evolução. Boa noite. Boa noite.